Amigas e amigos, o Brasil amanheceu hoje respirando uma atmosfera menos envenenada com a cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. No entanto, isso não pode obscurecer a nossa compreensão sobre o que eu vou chamar de padrão Cunha. Ou seja, quem incensou o Cunha, quem elegeu, quais interesses políticos levaram ele a ocupar aquele cargo e quais interesses ideológicos impulsionaram ele na direção que ele conduziu as coisas enquanto ele foi aí o todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, esse padrão Cunha foi demolido? Né? Evidentemente que não. Tem inclusive um artigo hoje na Folha de São Paulo, do Mário Sérgio Conte, que ele chama atenção para um detalhe importante, ou seja, quem é que está ocupando a dianteira nas corridas pelas prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Exatamente, são candidaturas que expressam bem esse padrão Cunha. Ou seja, gente que explora aí essa religiosidade do povo, né, tradicional, no sentido de aplicar as suas plataformas políticas, os seus interesses ideológicos. Enfim, é necessário a gente considerar, sem dúvida alguma, que o Cunha tem as suas circunstâncias, né? Evidentemente que merece ser merece ser comemorado o afastamento dele, quer dizer, essa decisão da Câmara dos Deputados. A luta política cotidiana tem os seus aspectos, as suas particularidades, sem dúvida alguma, que é uma vitória da democracia, uma vitória do povo, né, uma vitória da civilização, né, contra essa ideologia do ódio, né, da intolerância religiosa, da intolerância política, né, enfim, tudo que representa aí esse padrão Cunha, esse padrão da direita. É preciso a gente considerar isso exatamente para a gente entender que o golpe tem, como eu digo sempre aqui, tem uma plataforma política e tem um sentido ideológico, né? O golpe é muito bem marcado ideologicamente, muito identificado com esse padrão Cunha, né? Com esse padrão degradado, né? Moralmente, politicamente, né? Contra a civilização, contra a democracia. Um padrão que expressa aí no cotidiano, no mundo político miúdo, expressa esse mundo de magnatas sem face, sem coração, né? Que é o capitalismo dos dias de hoje, né? Sem a pressão aí do campo socialista, sem as políticas de mediação keynesiana, sem a social-democracia, né? O mundo selvagem dos capitalistas. Essa conduta, né? Esse padrão Cunha, que a gente vê aqui no Brasil, que a ideologia e o programa político do golpe expressa exatamente esse mundo desses magnatas, né, sem face, sem coração. Evidentemente que tudo isso a gente tem que refletir, porque a luta política cotidiana tem que traduzir esses componentes mais macros, vamos dizer assim. Porque o golpe ele foi aplicado exatamente contra a aplicação da Constituição de 1988, né, contra o pacto social que foi formado ali naquele processo de derrota da ditadura militar, que depois foi um pacto que foi os governos neoliberais, principalmente a era Fernando Henrique Cardoso, tentou desmontar, e que o golpe exatamente expressa aí essa linha de conduta. Ou seja, toda vez que algum governo tentou aplicar normas democráticas previstas nas constituições, e isso foi também lá atrás, com a Constituição de 1946, já imediatamente após a promulgação daquela Constituição, o governo Dutra fez de tudo para demolir o padrão do pacto que foi político, social e democrático que foi construído na Constituinte de 1946. Isso tem sido histórico todas as vezes que o país dá algum salto civilizatório, aí com a independência, a abolição, proclamação da República, tem um ideal progressista, um ideal dos interesses do povo, que contraria frontalmente aos interesses da elite, né? Eu já falei muito aqui dos explicadores do Brasil, né? Os donos do poder, por exemplo, aí, do Raimundo Faoro, e outros tantos, né? Já tive a oportunidade de comentar isso aqui. Né? Aí vem a reação, toda vez que se aplica o ideal republicano, as constituições, os pactos políticos e sociais que se formam, a reação tem sido a violência, a mentira. A gente está vendo isso aqui na campanha de São Paulo, em São Paulo, né? A mídia, a Folha de São Paulo escalou um dos seus filos, né? O jornal Agora, a antiga Folha da Tarde, que era porta-voz dos torturadores da época da ditadura militar, para bater no Fernando Haddad.
né? Tem aí as redes de rádio, né? Esse Marco Antônio Villa, né? Uma figura asquerosa do ponto de vista do tratamento político, né? Teve um enfrentamento aqui com o Fernando Haddad ao vivo, né? Uma coisa realmente, quem tiver a oportunidade de procurar aí na internet, uma coisa realmente abjeta o comportamento desse sujeito, que na verdade ele expressa aí esse padrão mesmo, né? Padrão Villa, Bolsonaro, Alexandre Frota, né? Aquela gente desclassificadas, né? E também, já que nós estamos falando do padrão Cunha, é tudo isso, é o padrão Villa, padrão Alexandre Frota, Bolsonaro e seus iguais, aí tem também o padrão Lava Jato. É importante a gente dizer isso, né? Porque o que se tem aí são notícias de que a Lava Jato vai criando aí cada vez mais tentáculos, né? E a Folha de São Paulo também traz uma matéria hoje dizendo que haverá daqui para frente uma disseminação destas práticas aí por todo o país, né, da Operação Lava Jato, essas práticas discricionárias, totalitárias, de verdadeiras caças bruxas. É o que a gente pode esperar aí nos próximos dias, de acordo com a Folha de São Paulo. Ou seja, essa gente aí do Ministério Público, essa gente que expressa um pensamento político, ideológico, tentando substituir a democracia. Quer dizer, eles são santos, eles são melhores do que os que eles chamam, entre aspas, de políticos, né? Quem acredita nisso honestamente, né? Sem ir pelo senso comum, né? Alguém que tenha bom senso certamente não pode acreditar que o Ministério Público, essa turma da Polícia Federal, essa turma aí da Lava Jato são melhores do que os políticos, né? A ponto deles substituírem a democracia. Eu já comentei muito sobre essa gente aqui, né? Na prática, no que é concreto, no cotidiano, a gente vai ver que eles são muito piores do que os políticos. Né? Não são santos. Aí basta ver aí, por exemplo, o Joaquim Barbosa, né? O papel que ele desempenhou na época da farsa do Mensalão, quer dizer, pelas suas origens sociais, né? Houve até uma certa ingenuidade de acreditar que ele expressaria interesses do povo, teria um comportamento realmente republicano, né, à frente da instância máxima do judiciário brasileiro. No entanto, a gente viu o que viu. É lógico, porque os aparelhos do Estado, né, a corrupção, o mundo político, o mundo empresarial, o mundo do dinheiro, né, ele tem um sentido de classes, né? As causas da corrupção é exatamente onde circula o dinheiro, onde tem esses interesses todos. Evidentemente que a corrupção, onde tem dinheiro circulando, quer dizer, só numa sociedade em que o dinheiro sirva apenas de mediador e não de pré-condição para o poder, é que a gente pode ir debelando e combatendo a corrupção efetivamente. Então, a origem da corrupção está exatamente no mundo do dinheiro, onde circula dinheiro, interesses, né, interesses de classes, enfim. O povo não tem dinheiro, certamente o povo clama por justiça corretamente, né, e sem dúvida alguma que essa justiça que o povo clama tem todo sentido, porque o povo não está no poder. Quando o povo começou a pôr o pé no poder, a gente viu isso recentemente no cumprimento do pacto da Constituição de 1988 e até da Revolução de 1930, a gente viu no que deu essa onda golpista que se formou aí. Tudo isso também foi expresso ontem na posse da ministra Carmen Lúcia no STF. Né? O Celso de Mello, por exemplo, ele falou, a mídia tentou distorcer o que ele falou, né? Porque quando ele falou da corrupção, a mídia já correu para dizer que ele estava falando da Operação Lava Jato, né, fazendo uma menção indireta. Ele não mencionou a Operação Lava Jato. O que ele falou teve outro sentido, pode ter outra conotação. Recorreu, por exemplo, a Ulisses Guimarães, quando ele disse não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem roube. A questão é exatamente essa, quem rouba? Onde está a corrupção? Está no mundo do dinheiro, né? É aí que a gente tem que pôr o dedo na ferida. Aí tem um trecho aqui do discurso do Celso de Mello que é absolutamente revelador. Diz ele, a corrupção, citando Ulisses Guimarães, a corrupção é o cupim da república, né? República suja pela corrupção, impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Ele estava falando de quem exatamente? Esse é um ponto de interrogação que serve para reflexão.
E aí ele vai, mais na frente, ele diz também, aí ele toca, põe o dedo na ferida concretamente, que ele diz aqui, fatos notórios veiculados pelos meios de comunicação social, geradores de justa indignação popular, resultantes de investigações promovidas por órgãos incumbidos da persecução penal, revelariam que se formou em passado recente no âmago do aparelho estatal e nas diversas esferas governamentais da federação uma estranha e perigosa aliança entre determinados setores do poder público de um lado e agentes empresariais de outro, reunidos em imoral sodalício com o objetivo ousado, perverso e ilícito de cometer uma pluralidade de delitos profundamente vulneradores do ordenamento jurídico institucional pelo Estado brasileiro. Isso aqui se formou quando exatamente? Na ditadura militar e depois da Constituição de 1988 com a era neoliberal. É evidente que o Celso de Mello faz política, quando ele fala aqui da mídia, né, os meios de comunicação social, fala dos órgãos incumbidos da persecução penal, que aí a mídia já fez essa ligação com a Operação Lava Jato, ele está aqui fazendo política, mas a origem de tudo isso, como surgiu, quem institucionalizou, né, tudo isso foi exatamente a era neoliberal. Né, que aí, por motivos, força política propriamente dita, né, aí na era Lula, na era Dilma, isso também permeou, né, todo o sistema político brasileiro. Por isso que a direita fugiu da reforma política, das reformas de base democráticas que democratizariam a sociedade brasileira e o Estado brasileiro, né, e não houve aí condições políticas por diversos motivos que não vem ao caso aqui comentar. Né? Aí o Celso de Mello também, essa afirmação dele é mais reveladora ainda, que ele disse que o judiciário não pode assumir as vezes de um Estado absolutista que considera a acusação suficiente para condenar alguém, exatamente a Operação Lava Jato. Isso aqui é o que está acontecendo na Operação Lava Jato, o estado de exceção, o mini-estado fascista, que eu já tive a oportunidade de falar aqui. Né? Já o Janot pegou por um outro viés, né? Incentivou aí esse moralismo de meia pataca, né, contra o ideal republicano, né, incentivando a política do ódio, né, que é a lógica aí da Operação Lava Jato, dos discípulos da operação do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, né, e ele demonstrou, na verdade, que a direita, de todas as matizes da direita, né, ela assumiu nessa lógica da Operação Lava Jato, né? Era um namoro que agora virou casamento, ou união estável, né, com comunhão de bens. Né? A direita assumiu a Operação Lava Jato. Esse é um dado muito relevante para a gente refletir. Ele falou também das 10 medidas contra a corrupção, que é o procurador-chefe da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, que eu também já falei dele aqui. Esse sujeito aí que fica pregando ódio por aí, né, que vai nas igrejas, né, enfim, já falei muito dele aqui, já tracei bem o perfil desse procurador. Evidentemente que o Janot, ali no discurso dele, ele fez uma pressão contra o Estado Democrático de Direito, dizendo claramente que a ministra Carmen Lúcia deveria, na lógica dele, a Carmen Lúcia deveria ignorar nessas violações da legalidade democrática, né, na lógica aí do padrão Lava Jato, da perseguição política, dos seus métodos persecutórios, né, fascistas e etc. Ele mostrou claramente que o Ministério Público tem uma posição política e que ele está lutando por ela junto com todo o seu time, a sua trupe. Isso ficou absolutamente claro. O resultado disso é que ele está pregando contra, né, a doutrina clássica dos direitos humanos, né, que a civilização, né, a democracia, o Estado democrático de direito, que sem isso é a barbárie, né, o fascismo, a ditadura. O que ele está pregando é exatamente isso, né? O Janot aí cada vez mais se revelando que é realmente um sujeito absolutamente integrado a essa lógica que foi peça-chave aí na engrenagem do golpe. Enfim, o que nós estamos aqui no país, apesar dessas vitórias pontuais como o afastamento do Cunha, né, é uma sucessão de disparates, né, e aí o golpe vai avançando e vai mostrando a sua verdadeira cara, né? Muitas coisas que a gente está vendo aí, né, como essa ofensiva aí para tentar mostrar
né, que a Operação Lava Jato está a serviço do país, né, que seria, sem dúvida alguma, uma coisa cômica, né, pela realidade, pelos fatos, se não fosse atitudes reveladoras, né, da intolerância e do fanatismo, né, que a direita está colocando no coração da sociedade brasileira. É contra isso que a gente tem que lutar, é contra isso que este outro lado da notícia luta. E por isso que eu conto com você para que você se inscreva, compartilhe e curta aqui este canal. Um abraço e até a próxima.